As cicatrizes que você esconde são os lugares onde Deus quer te encontrar. Por que temos tanto medo de mostrar as nossas feridas? Imagine por um instante um quarto escuro, portas trancadas, pesadas trancas de madeira, respirações ofegantes, corações batendo forte pelo medo do que está lá fora, no silêncio da noite. Quantas vezes a sua própria vida se parece com essa sala fechada onde a ansiedade dita as regras, o medo tranca as portas e a esperança parece ausente? Hoje, o Cristo ressuscitado não pede permissão. Ele atravessa as paredes de pedra do seu medo para te devolver a paz e a coragem de voltar a viver. Oremos. Espírito Santo, sopro de vida, entra pelas frestas das nossas defesas, acalma a tempestade silenciosa da nossa vida. Que a tua voz seja hoje mais forte do que os nossos medos mais profundos. Amém. Escutemos agora no silêncio do coração a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 20, que vai dizer o seguinte: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para compreendermos o peso desta cena, precisamos sentir o que aqueles homens sentiam. Os discípulos estavam confinados, traumatizados. O texto fala de portas rigorosamente trancadas por causa do pavor. Eles haviam perdido seu mestre. O cheiro da morte e o trauma da cruz ainda sangravam em suas memórias. Mas Jesus não bate a porta, ele não força as fechaduras de madeira, ele simplesmente se faz presente no meio deles, como a luz que invade a fresta de uma janela fechada. E a primeira coisa que ele faz não é cobrar a covardia, a traição ou o abandono da Sexta-feira Santa. Ele pronuncia uma palavra que altera a atmosfera do lugar: Shalom. A paz esteja convosco. Este Shalom não é apenas a ausência de guerras, mas a plenitude do bem, a restauração do ser, o reequilíbrio da alma fragmentada. Em seguida, o texto diz que Jesus soprou sobre eles. O evangelista João usa aqui a mesma linguagem do Gênesis, quando Deus insuflou o fôlego da vida no barro para criar o primeiro homem. Naquela sala escura, impregnada de pavor, acontece uma nova criação. Jesus está refazendo a humanidade a partir de dentro. E então, temos Tomé. A história costuma ser cruel com ele, chamando a ele de incrédulo. Mas Tomé é apenas um homem profundamente ferido que tem medo de acreditar de novo para não voltar a se decepcionar. Ele exige tocar as chagas e Jesus permite. As feridas do crucificado, agora glorificado, são os sinais irrefutáveis da sua identidade. O amor verdadeiro não esconde o seu custo, ele guarda com honra as marcas do sacrifício. A mensagem de hoje é simples e profunda. Suas feridas, tocadas pela misericórdia de Cristo, tornam-se portas para a ressurreição.
Jesus nos convida a não mascarar as nossas dores, mas a entregá-las nuas e cruas nas suas mãos chagadas. Existe uma antiga técnica japonesa chamada kintsugi. Quando uma peça de cerâmica rara e valiosa se quebra em pedaços, o artesão não descarta os fragmentos. Ele tampouco tenta colar as partes, escondendo as rachaduras. Pelo contrário, ele une os pedaços usando uma laca especial misturada com puro pó de ouro. A cicatriz da cerâmica, em vez de ser escondida, se torna brilhante, evidente e preciosa. A taça não volta a ser exatamente o que era antes. Ela se torna algo novo, incomparavelmente mais valioso, justamente por causa da sua história e das suas marcas de ruptura. Tomé queria ver um Jesus intacto, um herói invulnerável, mas Jesus se apresenta como o oleiro divino da nossa alma, exibindo o seu próprio corpo, as cicatrizes banhadas no ouro da glória da ressurreição. Ele diz a Tomé e diz a você, hoje, que nós não precisamos fingir perfeição. Nossas fraturas emocionais e espirituais não são o fim. Como então viver esta graça nessas salas trancadas da nossa vida do dia a dia? Nesta semana você pode começar a reconhecer o seu medo. Não lute contra o medo. Não se anestesie. Apenas dê um nome a esse medo e apresente ele a Deus, exatamente como ele é. Jesus entra com portas fechadas, mas ele prefere quando nós o convidamos. No exercício espiritual, seria, ao fim de cada dia, um momento de silêncio no seu quarto, olhar para suas pequenas frustrações e rezar. Senhor, entra nesse quarto escuro da minha vida, da minha alma, sopra o teu espírito e traz a tua paz. E nas pequenas escolhas do dia, tente ser misericórdia para as feridas dos outros. Quando alguém for áspero ou impaciente com você, lembre-se de que o espinho que fere os outros é quase sempre a ponta de uma dor interna que não está curada. Ofereça compaixão onde o mundo exige julgamento. Depois, não fuja da sua dor e do seu vazio interior, pois é justamente ali que o ressuscitado vai te encontrar. Lembre-se, a mensagem de hoje é simples e profunda. Suas feridas, tocadas pela misericórdia de Cristo, se tornam portas para a ressurreição. A mesma chaga que no passado nos marcava com a morte, nele nos marca com a vida eterna e com o perdão. É simples e radical. Suas feridas, tocadas pela misericórdia de Cristo, se tornam portas para a ressurreição. Antes de encerrarmos com a oração, eu te faço uma pergunta, de coração para coração. Qual é a porta que você trancou por medo e que Jesus precisa atravessar no dia de hoje? Escreve nos comentários. A tua partilha silenciosa pode ser a luz para alguém que vai ler e perceber que não está chorando sozinho. Oremos, Senhor Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu te dou graças porque não te assustas com as minhas portas trancadas. Toca as fechaduras do meu coração, Senhor. Dá-me a graça de não fugir das minhas próprias chagas, mas de uni-las às tuas feridas gloriosas. Sopra sobre mim agora o teu Espírito, restaura a minha paz profunda e faz de mim um instrumento sereno da tua misericórdia neste mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta palavra tocou o teu interior hoje, talvez ela possa curar alguém que você conhece. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para receber a homilia todos os dias e caminhe conosco, passo a passo, nesta jornada de fé e de silêncio. Um abraço fraterno e a paz de Cristo.